Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, pra gente reverberar aqui, você imagine, você aí que tá assistindo Dois Toques, né? Receber um salário pra fazer besteira. Bom, né? Só fazer besteira e ganhar salário. Imagine continuar, depois de fazer tanta besteira, ganhar salário pra falar besteira. Pois é, estou definindo Felipe Melo, né? Que como jogador de futebol era o que todo mundo sabe, né? Era pago para ficar no departamento médico ou para ser expulso. E como comentarista, beira assim, o terror, né, cara? Ele conseguiu colocar 8 atacantes à frente do Igor Jesus. Isso mesmo, um atacante que terminou o ano passado na seleção brasileira, um atacante que joga de uma maneira que talvez o Felipe Melo não entenda, né, já que é um jogador totalmente ultrapassado e agora é um ex-jogador, né? Então talvez não entenda que o centroavante mudou um pouquinho as suas características, não é aquele cara que joga dentro da área esperando bola, como muitos dos atacantes que ele colocou ali na lista à frente do Igor Jesus. Esse é o novo comentarista do Grupo Globo, pago para falar besteira, né? Então vamos lá, eu vou aqui trazer quem são os 8 atacantes que, segundo o Felipe Melo, estão à frente do Igor Jesus. O Igor Jesus que não foi contemplado na convocação para a seleção brasileira pelo Dorival Júnior. E aqui eu não estou levantando bandeira para a convocação do Igor Jesus, não, porque eu acho que nenhum jogador do Botafogo tinha que ser convocado mesmo. Tá? O Botafogo não entrou em campo. O Botafogo iniciou a sua temporada agora, no final de fevereiro, início de março. Tanto que até as fotos oficiais da temporada só estão sendo feitas agora. Ou seja, realmente, e eu acho isso inacreditável, né? E já falei várias vezes que não concordo com isso. Não concordei com o acionista majoritário, entendo o pensamento, mas não concordei. Enfim, o fato é que o Botafogo está iniciando uma temporada agora, e já que os jogadores não estavam na sua plena forma, na sua plenitude técnica, não poderiam realmente ser convocados, né? Não tinham que ser convocados. O Igor Jesus não mostrou nada para ser convocado para essas partidas, já que futebol é momento. Agora, um comentarista que nem jornalista é, muito menos analista de futebol, né? Não conseguia fazer o básico dentro de campo, fora de campo também nunca conseguiu, e aí vem agora falar esse monte de besteiras, colocando, olha o nível dos atacantes que ele coloca à frente do Igor Jesus, na análise dele, né? Ele botou o Igor Jesus como bom jogador, mas ele botou Germancano à frente do Igor Jesus. Eu não sei se ele estava falando de seleção brasileira, não sei se ele sabe que o Cano é argentino, mas Germancano que ficou um ano quase sem fazer gol. Um ano sem fazer gol. Agora volta a fazer gol porque joga o Campeonato Carioca, né? É natural, né? Joga a Copa do Brasil contra a Águia de Marabá, aí faz um monte de gol. Semifinal contra a Volta Redonda. Aí joga contra o Caxias, né? Lá do Rio Grande do Sul e tal. É natural que um jogador da qualidade do Germancano volte a fazer os gols, né? Mas no ano passado, Campeonato Brasileiro, o Germancano quase que passou em branco. Ele foi reserva do Cauã Elias. Foi reserva do Cauã Elias, que é um jogador criticadíssimo pela torcida do Fluminense. Ele colocou o Germancano à frente do Igor Jesus. Germancano é um jogador completamente diferente do Igor Jesus. Repito, talvez o Felipe Melo não consiga entender isso, né? Mas o Germancano é um centroavante dos anos 90. É o típico centroavante dos anos 90. É o cara infiltrado dentro da área que dá um toque só na bola. Você não busca o Germancano para iniciar uma jogada de ataque fazendo um pivô e tal. Não é característica do Cano. Um jogador completamente diferente, características diferentes. Não dá nem para você comparar. E se comparasse, o Germancano já vai fazer quase 40. O Igor Jesus é um jovem jogador. E um jovem jogador que chegou no ano passado, se tornou titular no Botafogo, foi campeão da Libertadores e foi campeão brasileiro, com convocação para a seleção brasileira e fazendo gol, né? E fazendo gol no primeiro jogo dele com a camisa da seleção brasileira. E esse jogador que o Felipe Melo colocou abaixo do Germancano. Outro jogador é a montanha-russa Yuri Alberto. O Yuri Alberto passou por momentos de virar meme durante uma temporada quase inteira. Nós tínhamos aqui o meme da escola de finalização Yuri Alberto. Claro, fazendo uma ironia, uma brincadeira, porque não acertava nunca o gol, né? Apareceu um time melhorzinho no Corinthians, né? Apareceu lá um Garro, apareceu um Memphis e tal. Aí ajuda, né? Ajuda. Mas o Yuri Alberto é um jogador totalmente inconstante. Totalmente inconstante. Ele é capaz de perder um gol sem goleiro
e é capaz de fazer um belíssimo gol como fez contra a Universidade Central da Venezuela. O Yuri Alberto, eu não consigo classificar como um bom atacante, porque depende do momento, depende da ocasião, depende do time que joga com ele. Então é um cara que eu coloco ali como mediano. Não consigo colocar Yuri Alberto hoje à frente nem do Germancano, porque o Germancano é um jogador regular. Essa regularidade o Yuri Alberto não tem. Mas para o Felipe Melo ele é melhor do que o Igor Jesus, né? Vai entender os critérios. Outro jogador que ele coloca à frente é o Hulk. Tá, beleza. Ah, porque o Hulk jogou no Zenit. Aí qualquer jogador com 40 anos vai ser melhor do que o jogador de 23 anos, né? Porque com 40 anos você jogou em 70 mil times, você fez 70 mil gols, você ganhou, dependendo de alguns, né? 70 mil títulos. Então assim, qual é o critério para colocar o Hulk na frente do Igor Jesus, sendo que o Hulk joga pela ponta? O Hulk joga pelos flancos. O Hulk não é o cara que fica esperando jogada. Prova que não entende absolutamente nada de futebol colocando o Hulk numa lista de jogadores melhores do que o Igor Jesus. E aí ele bota o Pedro. Bom, beleza, Pedro eu acho que é um jogador mais completo. Pedro eu acho que hoje, né, analisando a temporada do Igor Jesus do ano passado e analisando a melhor temporada do Pedro, eu acho o Pedro um jogador mais completo. Eu acho o Pedro... o Igor Jesus pode até chegar num nível semelhante ao do Pedro. E aí vale dizer que o Pedro jogando em time bom, como o Flamengo, e em time ruim, como jogou no Fluminense, o Pedro sempre se destacou, né? Seleção brasileira que nunca foi assim ainda, o Pedro não teve um destaque na seleção brasileira, né? Ainda, né? Pode ter, tá se recuperando. Agora o Pedro tá machucado, né? O Pedro tá voltando de lesão. Então eu não posso colocar um jogador que tá voltando de lesão, porque eu não sei como ele vai voltar, não sei o que vai acontecer, não sei se volta a jogar. Eu não coloco numa lista de melhores do que fulano, porque ele não está jogando. Ele não está jogando. Mas, se existe alguém dessa lista que poderia ter um comparativo e dizer que é melhor ou pior, esse jogador é o Pedro. Tá? Então seria o único aí dessa lista que valeria a pena uma comparação. Agora, o Felipe Melo, aí ele dá uma de Felipe Melo, né? Tipo aquela expulsão na Copa de 2010 contra a Holanda, o gol contra, né? As barbáries, né, de jogos com a camisa do Fluminense, Palmeiras, enfim, tem um monte aqui para comparar com essa definição dele de Verratti. Ele coloca o Verratti à frente do Igor Jesus. Aí esse vídeo poderia já terminar, né? O Verratti ele só tem uma característica. Ele só tem uma característica. E o torcedor do Vasco sabe dessa característica. Tanto que o torcedor do Vasco já colocou em xeque várias vezes, pô, com o Verratti a gente fica refém de uma jogada só. Tá? Completamente o contrário do Igor Jesus. O Igor Jesus é o cara que pode ficar sem fazer gols e mesmo assim ser importante. Na própria seleção brasileira, além da vitória de 2-1 sobre o Chile lá em Santiago, com um gol do Igor, e uma participação do Igor e o gol do Luiz Henrique, na goleada, no jogo seguinte, o 4-0 que o Brasil teve a seu favor, o jogo estava complicado, estava difícil. E aí o Igor Jesus foi quem conseguiu a penalidade para o Rafinha bater. O Igor Jesus participa com um toque só na bola para o gol do Luiz Henrique. É esse tipo de jogada que o Verratti jamais iria fazer. Jamais. O Verratti é o jogador estilo Germancano. Ele fica dentro da área para cabecear um cruzamento que venha. E só. É esse jogador que ele colocou à frente de um camisa 9 da seleção brasileira até ano passado. De um jogador campeão de Libertadores. Olha o nível de comentaristas do grupo Sport TV. Olha que triste, hein? Você que faz jornalismo, você que pensa, né? Que sonha. Eu acho melhor você fazer escolinha de futebol, dar um monte de pontapés e encerrar a carreira, que eu acho mais fácil de você ser contratado. Olha o nível de comparação. E para fechar, Gabigol. Gabigol. Ele colocou o Gabigol, que já não é Gabigol há muito tempo, que não faz gol, é Gabriel Barbosa, à frente do Igor Jesus. Aí com esse, a gente se encerra por aqui, né? Acho que o Grupo Globo precisa rever um pouquinho a qualidade dos seus comentaristas antes que comece a perder a audiência geral. Eu fico por aqui. Beijo grande a vocês. Até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.